Olá, gente, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou a Sulamita do canal Despertar Psicocomportamental. Se você gosta de assuntos relacionados a comportamento humano, esse é um canal para você, tá bom? Gente, esses dias eu estava refletindo sobre o quadro do mundo que nós estamos vivendo e me lembrei de uma música de 1988, cantada pelo cantor Silvio Brito. E essa música, que tem o refrão "Tá todo mundo louco", se vocês olharem a letra, que na verdade na época era uma crítica social que refletia a sociedade daquela época, e olhar o quadro do mundo de hoje, vocês vão ver que é uma letra totalmente inocente. Eu vou falar um pedaço da música aqui para vocês e vou deixar a música na descrição do vídeo. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada lá para vocês conhecerem a música. Mas lá na música ele diz o seguinte: "Já não compreendo a razão do desamor, nem entendo por que ninguém fala mais de amor. Você me traiu e disse que é normal. Um a um, todos irão, por certo, acompanhar a evolução. E quase que eu fiquei para trás. Por quê? Fui querer ser bom rapaz." Então veja bem, aí ele faz o refrão: "Tá todo mundo louco? Tá todo mundo louco?" Gente, eu refleti o seguinte, né? O que é essa letra da música diante do que está acontecendo hoje, onde a traição já é uma normalidade. As pessoas estão até mesmo assumindo aí relacionamento a 3, sabe-se lá quantos, né? E até mesmo incentivando outros a fazer isso. Tem pai, como nós sabemos, que jogou aí a filha pela janela um tempo atrás, né? Teve pai que jogou filho de cima da ponte. Filhos que estão tirando a vida dos seus pais, e não só tirando a vida, mas cortando e jogando no mato, jogando nos rios. Meninas aí de 12 anos de idade fazendo a tal da roleta russa do sexo. Pessoas aí que estão envenenando as outras, inclusive pessoas da própria família. Pessoas aí que fingem até mesmo ter uma doença tão triste como o câncer para poder angariar dinheiro. A gente vê isso aqui na internet. Filho que estão abusando sexualmente de mães, como foi um caso de uma mãe de 98 anos de idade. Mãe, filha de 3 aninhos de idade, e não só filmando, né, mas vendendo aí para pedó. Mulheres que estão aí andando praticamente nuas na rua, semi-nuas, indo para as academias dessa forma. Já vi vídeo de mulher tirando a sua parte íntima no meio da rua. E até mesmo chegamos ao ponto de uma mãe fazer filme adulto com o próprio filho. Vamos refletir um pouquinho sobre esses comportamentos disfuncionais observados com frequência na atualidade. Segundo a psicologia e a neurociência, são um resultado da interação entre funcionamento cerebral, desenvolvimento emocional e contexto social. Gente, o nosso cérebro foi projetado para lidar com situações de estresse, mas estresses pontuais, não permanentes. Porém, a
a nossa vida moderna, né, expõe as pessoas a pressões contínuas, como insegurança financeira, excesso de informação, medo, instabilidade e competitividade. Tá, mas e daí? E daí que a nossa amígdala cerebral, ela está ali em constante estado de alerta. Por outro lado, o córtex pré-frontal tem o seu funcionamento reduzido. Então, isso faz com que as pessoas reajam mais por impulso, tendo comportamentos agressivos, imediatistas e pouco éticos. A capacidade, gente, de agir de forma ética depende muito do amadurecimento de áreas cerebrais ligadas à integração entre a emoção e a razão. E isso acontece principalmente na infância e na adolescência, por meio de vínculos afetivos seguros, limites claros, responsabilização pelas próprias ações e assim por diante. Quando isto não ocorre, o indivíduo pode até compreender as regras sociais, mas ele não sente culpa e nem sente empatia quando ele transgride essas regras sociais. Isso por falta de limites internos e externos. Bem, gente, quando alcançamos algo prazeroso, o nosso cérebro, ele libera dopamina. Acontece que na nossa sociedade atual, o sistema dopaminérgico é estimulado constantemente por recompensas rápidas, como, por exemplo, sucesso imediato, ganhos fáceis, visibilidade e poder. Nesse contexto, comportamentos manipuladores e transgressores são vistos como meios eficientes de obter prazer, ou de obter status, ou de obter controle. Juntando isso com a falta de empatia, o outro deixa de ser percebido como alguém digno de consideração e passa a ser visto apenas como um objeto ou um obstáculo. Então, golpear, enganar ou dominar alguém gera excitação e gera sensação de poder. E aí ocorre uma descarga dopaminérgica imediata, reduzindo a sensibilidade à recompensa, aquela recompensa natural gerada por trabalho honesto, por vínculos, por construção a longo prazo. Aliás, por falar em dopamina, eu vou ter aqui uma carga de dopamina se você já curtir aí o vídeo, tá bom? Se inscrever no canal e compartilhar aí com outras pessoas. Isso é importantíssimo, gente, muito importante, tá? Aqui pro canal. Gente, a verdade é que nós estamos vivenciando um narcisismo social. Traços narcisistas e psicopáticos estão em ascensão que levam a comportamentos exploratórios. Nós estamos vivenciando uma dessensibilização e banalização da dor. Então, o cérebro, ele acaba se adaptando à exposição contínua à violência e também à imoralidade. É um período de relativização, tá? Comportamentos que antes eram considerados inaceitáveis, hoje são justificados, normalizados e até incentivados, quando traz vantagem pessoal. O vale tudo substitui o senso de responsabilidade. E aí as pessoas não sentem culpa pelo que elas fazem de errado, elas sentem apenas medo de serem descobertas. Também nós estamos vivendo a cultura do imediatismo e do prazer rápido. Os atalhos passam a ser preferíveis ao esforço. Com isto é onde surgem os golpes, a corrupção, a violência, né?
como respostas imediatas a desejos não regulados. Por não encontrar sentido, pertencimento e propósito, a pessoa busca compensar o vazio interno com o externo, através da fama, do dinheiro, da transgressão de normas, né? Um exemplo bem claro disso é o caso aí daquela, entre aspas, mãe que fez aí o vídeo adulto com o próprio filho, né? A ausência de sentido, gente, fragiliza a responsabilidade ética. Nós podemos dizer que, do ponto de vista psicológico e também da neurociência, os comportamentos disfuncionais atuais refletem não só a degeneração moral, mas uma falha coletiva na formação emocional, ética e social, onde o impulso domina, a empatia falha e a violência predomina, e junto disso vem a degradação moral. Quando as normas sociais deixam de ser internalizadas, acontece a desagregação social. E isto aconteceu em muitas civilizações ao longo da história, como por exemplo na Roma Antiga. A história mostra que as civilizações não são destruídas somente por inimigos externos, mas também pela erosão interna de seus vínculos. Então, quando a violência deixa de chocar, a corrupção e a imoralidade viram estratégica de sobrevivência. E aí a sociedade entra num estado de cinismo coletivo. Ninguém acredita em justiça, mérito ou bem comum. Com o declínio da empatia e da solidariedade, o outro vira ameaça. Minorias tornam-se descartáveis e a dignidade humana se relativiza. E sem a empatia, o sofrimento alheio não gera ressonância emocional. Consequentemente, não há freio interno. Esse é um dos sinais mais perigosos de qualquer civilização em declínio. Nunca tivemos tanto poder tecnológico com tão pouco amadurecimento emocional coletivo. Isto acelera processos de degradação que antes levariam séculos para acontecer. E do ponto de vista espiritual, o que podemos também dizer? Podemos dizer que o ser humano não adoece primeiro nas estruturas, mas na consciência. Quando a vida passa a ser vivida apenas voltada para o material, ocorre uma desconexão do sagrado, que é o que confere valor à nossa existência. E sem a conexão com o sagrado, a vida do outro perde o valor. O presente se torna absoluto e o ego ocupa o lugar da consciência. E isto gera um grande vazio, e este vazio leva à ilusão de que se pode agir sem consequências. Porém, toda ação deixa marcas internas e coletivas. Existe o livre-arbítrio? Sim, mas ele é associado à responsabilidade. Na Bíblia, lá em Gálatas 6,7, diz que o que a pessoa semear, ela também vai colher. Se você acredita na Bíblia, leia Mateus 24,12, onde ele fala que o amor da maioria se esfriaria. E nós estamos vivendo, gente, uma total inversão de valores. Fala-se muito em Deus, mas poucos estão dispostos a viver segundo as normas dele. Alguns até usam passagens bíblicas de forma isolada para justificar as suas ações, ignorando tudo que o nosso Criador
na sua palavra considera como abomináveis. Mas Isaías 5:12 diz: ai dos que dizem que o bom é mal, que o mal é bom. Ai dos que põem a escuridão no lugar da luz e os que trocam o amargo pelo doce. Gente, reconhecer os sinais de degradação de uma sociedade não é um ato de pessimismo, mas de lucidez. A boa notícia é que a neurociência descobriu há um tempo a neuroplasticidade do cérebro, né? Através de novos pensamentos, novas ações, o nosso cérebro cria novos caminhos neurais. Então nós podemos assim, lógico, se quisermos, rever as nossas trajetórias, reconstruir vínculos e reorganizar os nossos critérios morais. Há séculos a Bíblia já falava sobre isso, né? Lá em Efésios 4:24, ali o conselho é: revistam-se da nova personalidade que foi criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. Olha aí a neuroplasticidade, né? E a psicologia confirma que vínculos, educação emocional e sentido da vida são forças vitais de mudança. Quando nós praticamos no nosso cotidiano a empatia, né? Quando nós nos educamos emocionalmente, sabendo lidar com as nossas frustrações, como somos gratos pelo que nós temos e esperamos apenas os frutos do nosso trabalho limpo, honesto, quando nós respeitamos o nosso corpo, nós somos beneficiados, não só individualmente, mas também no ambiente social, criando um ambiente social mais saudável. E aí, o que vocês acharam dessa reflexão? Deixa aqui nos comentários, deixa aqui, será que tá todo mundo louco? Dê a sua opinião aí, tá bom? Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo, estou sempre trazendo reflexões relacionadas ao comportamento humano. No mais, deixo aqui um beijo para vocês.